Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Mas estamos aí, disputando o Campeonato Carioca, e a gente vai falar aqui pra galera dos jogos que tivemos. Deixa eu abrir aqui os jogos. Partidas, vamos lá. Essa última rodada, nós tivemos Nova Iguaçu, sábado, contra a Portuguesa, ganhou de 1-0. Essa mesma Portuguesa que tá com o time ajustadinho, não sei o quê, quando pega um time do mesmo nível de grandeza ali, como o Nova Iguaçu, tomou de 1-0 do Nova Iguaçu. Mas o Robson, o que acontece com a Portuguesa, né? A Portuguesa é a sexta colocada, então ela já está naquele torneio de consolação, né? Do campeão do quinto lugar, né? Então eu presumo que a Portuguesa deu uma aliviada no time, teve um jogo difícil no meio de semana contra o CRB e vai jogar agora contra o Sampaio Corrêa. Então, com certeza, eles entraram com o time misto, entendeu? Com certeza, porque tá muito apertado. É quarta, domingo e quarta de novo outra decisão para eles. Então, com certeza, eles estão tranquilos ali, porque é o sexto colocado, tá encostadinho ali do Resende, que é o quinto, né? Então, acho que jogou com a equipe aí mais mesclada, né? Ô Carlos, e avançar de fase na Copa do Brasil é muito mais interessante do que essas rodadas de Campeonato Carioca, né? Sem dúvida nenhuma, né? Financeiramente, para um time como a Portuguesa, deve ganhar mais dinheiro na Copa do Brasil do que ganha no Campeonato Carioca todo, né? Claro, foi só nessa passagem dessa de fase aí foi 1.300. É 1.300.000, né? Aí vai que passa mais uma passar na fase. próxima, é 1.900.000, parceiro. Mas é isso. É isso que os nossos dirigentes eles não conseguem ver. Ou não querem ver. Por exemplo, todo mundo sabe da minha opinião sobre o campeonato estadual. Mas vamos lá. As duas próximas, a rodada de ontem e a próxima rodada do campeonato estadual não vale nada. Os caras conseguem fazer um campeonato em que 2 rodadas não vale nada para ninguém, nem para os grandes, nem para os pequenos. Pois é. Então, como é que você consegue fazer um produto comercialmente viável, né? Onde existe a possibilidade de ter 2 ou mais rodadas que não vale nada? Só não vale é bom para para rebaixamento, Carlos. Só vale para questão de só vale para rebaixamento. Mas isso é 1 ou 2 ou 3 que estão envolvidos, mas lá para cima não vale. Então eles tinham que bolar uma forma do campeonato em que o campeonato fosse mais curto, né, e que valesse algo o tempo todo, né, porque senão fica ruim para os pequenos. O que vai ser desses que estão aí no quinto para baixo? Vão jogar esse torneio e depois ficam o ano todo parado. A Portuguesa ainda tem a Copa do Brasil, não tem ninguém eu não sei se tem algum time carioca na Série D, eu não lembro, eu não sei te dizer. Tem sim. E aí, não adianta. Joga 3 meses, não ganha dinheiro, porque os caras não ganham tanto dinheiro assim, tá cada dia mais difícil. Agora sem a Globo, então, fica mais difícil ainda. E aí o campeonato fica assim. E aí, um clássico como ontem, só tinha gente ontem porque era Flamengo e Vasco. Senão ia quem ia no jogo? Foi aqui perto da minha casa, mas eu vou fazer o que lá? Perder meu tempo? Um sol do caramba? Calor tremendo, 4 horas. Calor tremendo, eu vou ver. Aí, o lado da torcida do Flamengo pega aquele sol todo ali, rapaz. Eu fui no jogo do Fluminense, que foi mesmo lado ali, 4 horas estava impossível, cara. Impossível de ficar ali. É muito quente. Então, é tudo para não dar certo. E todo ano eles insistem na mesma coisa. Né? Não tem alguém que chega assim, bata a mão na mesa, gente, vamos mudar isso. Se acabar, não, só reformula. Mas é porque eles não estão preocupados com isso, né? Eles estão preocupados com quanto está entrando de dinheiro, né? De quanto cada um está ganhando. Mas até para dinheiro, né? Porque eu acho que um campeonato mais rentável entra mais dinheiro para todo mundo, né? Até para a federação, né? Sim, pois é. Ô, Robson, só um detalhe. A Portuguesa passando de fase, ela faz aí 3 milhões e pouco, né? Cara, 3 milhões, acho que nos últimos 3 anos eles não, o clube nunca recebeu, não teve um valor desse aí, né? 1 milhão por ano. O Portuguesa não ganha 1 milhão por ano. Você vê, ela passa da segunda fase, aí da terceira dificilmente passaria, né?
Mas vamos dizer que a Portuguesa passe da segunda fase. Ganha aí esse dinheiro aí, 3 milhões. Mas o ano todo tá parado, não tem calendário. Não tem, Não tem calendário. Aí vai fazer o que com esses 3 milhões? Vai pro ano que vem, né? Aí tem que montar um novo time, né? Tem que dispensar todo mundo. É o que eles sempre fazem. Sempre Então fica esse ciclo vicioso, né? Porque os pequenos vão continuar cada vez mais pequenos e os grandes também não ganham nada com isso, né? Verdade. Os outros jogos aqui, Erasmo, Resende tomou 4-0 do Fluminense. O Fluminense jogou bem. O Fluminense tá... passou por cima do Resende. 4-0. E aí foi aqui que consagrou-se campeão. Campeão da Taça Guanabara aí. Taça Guanabara. Mais um título pro Abelão. Mais um título pro Abelão, né? Que o Abelão é um cara gente boa, né? É uma figura muito importante aqui no futebol carioca. Né? Passou por muitas dificuldades em relações familiares, né, recentemente. E foi importante para ele, né? Foi importante para ele dar uma respirada, receber essa alegria, né? Esse carinho. E o Fluminense, que é um time que foi montado, cara, praticamente esse ano também. O Fluminense tinha dos antigos lá o Fred, a molecada da base, né? Aquele Martinelli, aquela molecada, André. E tinha o Ganso, que tava lá, né? O Ganso tá jogando bola, rapaz? Rapaz, deu um passe maneiro, bonito lá. E também montou lá também, trouxe o Fábio, né? O goleiro Fábio. Montou praticamente o William no ataque, Felipe Melo. São jogadores que chegaram agora e já entraram no sistema ali, já funciona. O Cano, né, também. Enfim, são vários jogadores. Carlos, o porquê que esses jogadores já entraram no sistema do Fluminense, já deram certo, e você vê às vezes o Flamengo, outros ainda que não conseguiram encaixar no esquema do treinador novo aí, que o Abel também tá ali novo, né, há pouco tempo. Eu imagino que seja porque o esquema de jogo que o Abel coloca para as suas equipes não é um esquema de jogo tão complexo quanto o Paulo Souza está tentando fazer no Flamengo. O Flamengo tem por obrigação, né, até porque, do contrário, ninguém aceita, então ele tem por obrigação ganhar e jogar bem. Então o esquema que o Paulo Souza faz é um esquema de construção de jogada, de construção de jogo. O sistema do Abel eu vejo um sistema mais pragmático, mais precavido. O Fluminense não amassa igual o Flamengo tem por obrigação amassar, né? Então eu acredito que seja um sistema mais fácil de compreensão dos jogadores, né? Agora, até onde isso vai, eu não sei, né? Porque no momento o Fluminense vem fazendo bons resultados. Não sei se tem feito bons jogos, mas bons resultados tem feito. Mas até onde vai? O elenco do Fluminense é um elenco envelhecido, né? Será que tem caixa para aguentar esse tranco todo? E se amanhã ou depois não ganha do Olímpia, como é que isso vai repercutir? Né? Então é sempre aquelas incógnitas do futebol brasileiro, né? O treinador ele sempre fica naquela, tô fazendo um bom trabalho, aí numa noite ruim, infeliz, perde a classificação. E aí, será que vai tudo por água abaixo? Será que vão dar força pro Abel, dar sequência no trabalho e seguir na temporada? É muito difícil, né? O trabalho do treinador aqui é muito complicado. Ô Erasmo, vou contigo aí falando sobre o Abel, porque é o seguinte, no Flamengo o Abel tinha bons resultados e não tinha bons jogos. A mesma coisa que está acontecendo no Fluminense. Exatamente, agora você tocou num ponto legal. Ele tinha bons resultados no Flamengo, mas queriam mais. Ninguém aceitava o que o Abel dava ao Flamengo. No Fluminense tá tudo bem. Mas eu vejo alguns torcedores reclamando também. Não vejo uma grande quantidade, mas eu vejo alguns torcedores reclamando. É isso que eu te perguntar, Erasmo. Ele tem bons resultados, agora a qualidade de jogo ainda não convenceu a todos os tricolores, mas 11 jogos de vitórias, né? O Fluminense não conseguia isso há muitos anos. E agora com o Abel tá conseguindo. Até onde vai esse Fluminense do Abel, Erasmo? Rapaz, mais três jogos assim, ele ultrapassa a marca de 1920, cara. É coisa pra caramba. Rapaz, ele montou dois times, né? Ele tem o time A e o time B.
O time B tá jogando muita bola. Esse time que tá no estadual tá jogando muito certinho. O time A, que é o tá na Libertadores, não tá tão redondo assim. Mas tá sobrevivendo, né? Então é o jeito abelão mesmo. Acho que o Fluminense está se encontrando, tá numa felicidade, está em paz. Já vendeu 25 mil ingressos para quarta-feira, né? A carga é 40 mil ingressos. Rapaz, a tricolosada tá super feliz, cara. Acho que a torcida empurrando esse clima vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Agora é fazer o trabalho dentro do campo para concretizar essa classificação. Por exemplo, na primeira, nessa fase agora, eles decidem lá no Paraguai, né? Então é fazer um resultado aí em casa para ficar mais tranquilo para decidir no Paraguai. E o jogo contra o Olímpia é diferente de um jogo contra o Milionários, né? É diferente. É outro jogo, é outro futebol, né? Outra competição. Não, e o que eu ia falar é que o Olímpia é o jogador que é o time que hoje tem melhor poder aquisitivo do Paraguai. O Olímpia é o que está nadando melhor na grana lá do que os outros. O Cerro já passa mais dificuldade e tal. Mas vamos lá, o Fluminense tem time também para conseguir, eu acho que enfrentar o Olímpia bem. O Fábio é um goleiro que tem uma estrela muito grande de Libertadores, é um goleiro seguro, né? Apesar dos seus 40, 41 anos. Né? O Cano, eu brinco que o Cano é um jogador decisivo, né? Ele decide, às vezes, o decisivo dele é quando precisa lá aquela bola decisiva, ele não faz, às vezes. Com o Vasco, às vezes era assim, né, Rádio? A bola vai, Cano, e agora bate um pênalti decisivo e ele perdia. Mas tomara que o Fluminense ele consiga. Tá no outro momento aí, tá bem. Ó, Madureira 1, Audax Rio 3. Rapaz, tem uns resultados no campo que é só no Campeonato Carioca, não é possível, né, cara? Boa Vista 4, Bangu 1. O Bangu que faz jogo difícil com o Vasco, joga bem contra outros times aí, toma de 4-1 do Boa Vista, rapaz. E o Boa Vista que tinha sido punido, né, Erasmo? Não era o Boa Vista? Boa Vista foi punido, né? E tá aí, tá se livrando, né? Mas tá com 5 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda. Volta Redonda que tomou um caminhão. Hein? Volta Redonda que tomou um caminhão, tem que vencer desesperadamente na última rodada aí, cara. E o Boa Vista foi punido com quantos pontos, Erasmo? 7 pontos. 7 pontos. Pra vocês verem a situação do Volta Redonda, hein, cara? O Boa Vista foi punido e tá com a mesma pontuação agora, porque vem vencendo jogos, vem se recuperando do que o Volta Redonda. Literalmente deu 7 pontos de vantagem. Exatamente. E aí tem o Flamengo. Fala. E Volta Redonda, na última rodada, enfrenta a Portuguesa aqui no Rio. E a Portuguesa já vai estar definida a Copa do Brasil, deve vir com o time completo, vai ser difícil pro Volta Redonda, cara. Volta Redonda tem que vencer de qualquer maneira, né? E torcer porque o Resende não vença a sua partida. O Resende não, o Boa Vista não vença o Fluminense, né? Tá complicado. Esse Boa Vista e o Volta Redonda, caramba, vai ser briga de foice no escuro. Flamengo e Vasco foi 2-1. Acho que vocês já comentaram ou ainda não comentaram sobre o jogo? Não. A gente só pincelou sobre o jogo, assim, sobre a arbitragem, né, que é meio confusa, mas não falamos muito do jogo, não. Mas, Erasmo, vamos lá, o jogo em si, eu até ouvi o Carlos comentando sobre isso, o jogo foi feio também na opinião dele, eu também compartilho dessa opinião. Pelo lado vascaíno, Erasmo, o que você achou da postura do Vasco, do Zé Ricardo, que botou o Riquelme de ponta, né, de meia esquerda, alguma coisa assim? Eu vi alguns torcedores reclamando, querendo que tirasse o Edmar, até o Emerson falou, né, tinha que tirar o Edmar, e inventou de 2 laterais ali. Essa questão dos 2 laterais, e o próprio Zé Ricardo fazia no Flamengo. Né? Ele botava 2 laterais, Pará e Rodinei. O problema não é nem só 2 laterais, é quem são os 2 laterais que estão fazendo. Tem que saber se tem qualidade para fazer isso que ele quer. Mas como é que foi na visão vascaína o jogo de ontem, Erasmo? Cara, na visão vascaína, cara, a defesa comportou-se muito bem mesmo, né? O Flamengo chegou com tudo em cima, pressionando, e o Vasco não soube sair, não tinha saída de bola. E aí no primeiro tempo o Zé Ricardo fez uma situação que eu estava vendo que complicou muito pro Vasco. Ele fez uma linha de 6, né? E na frente dessa linha de 6, uma linha de 3. Então, ali na intermediária, ali na entrada da área, o Flamengo tocava a bola, fazia um monte de coisa, mas na entrada da área era espaço muito menor.
E aí no segundo tempo, o Vasco sofreu muito, não tinha saída. No segundo tempo melhorou um pouquinho, porque o Zé Ricardo deixou, em vez de fazer a linha de 6, ele fez uma linha de 5 lá atrás e fez uma linha de 4 mais na frente. E aí o Flamengo teve mais dificuldade para trocar a bola ali na frente da área. Só que a diferença a qualidade do Flamengo pro Vasco é muito grande ainda, né? É muito grande. E aí o Vasco fez uma partida honesta, entendeu? Trocando miúdos. O Vasco fez uma partida honesta. O Flamengo que se enrolou no andar da partida, não se achou. Depois que o Vasco colocou mais um ali na frente, na intermediária, o Flamengo não se achou mais. E eu acho que o Paulo Souza que complicou mais o lado dele. Acha que botar um monte de atacante vai resolver, não vai resolver. E eles resolveram na estrela de um cara que é o melhor meia das Américas, que é o Arrascaeta. Não tem outro meia nas Américas que jogue parecido com esse cara, né? Ele resolveu a bola lá, mandou muito bem. E 2-1. Eu acho que não era de se esperar muito, não. A torcida do Vascaíno estava mais temerosa de tomar uns 3, né? Só por 2-1, tá tranquilo, vamos pensar, vamos esperar. E agora o Botafogo vencendo o Walter Redondo de goleada. As semifinais fica Vasco e Fluminense, né? E Botafogo Flamengo. Ô Carlos, agora na tua visão aí do lado do Flamengo, mas assim, queria que você comentasse sobre o seguinte: o Erasmo citou uma coisa, né? O Flamengo tem jogadores com mais qualidade do que o Vasco, ali tecnicamente falando. Cara, o porquê o Flamengo não consegue mostrar essa superioridade técnica contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo? O Botafogo até foi um pouco melhor no primeiro tempo ali a situação, mas porque o Flamengo não consegue demonstrar essa superioridade técnica? Será que é porque entra no nervosismo do jogo, de ser um clássico? Será que o Flamengo não consegue separar esse lado emocional da questão para prevalecer a questão técnica? Mas você diz isso esse ano ou ao longo do tempo? Eu digo ao longo, né? Especificamente esse ano? Não é só pelo treinador, não. Acho que é a questão... Por exemplo, no ano passado que o Flamengo perdeu para o Vasco 3-1. O Flamengo já tinha um elenco melhor do que o do Vasco. E perdeu para o Vasco de 3-1. Com o Fluminense, o Flamengo sempre se enrola. E o Flamengo, nesses últimos anos, também já teve um elenco melhor do que o Fluminense. Então é nos clássicos mesmo. O Flamengo se enrola um pouquinho. Não, entendo. No meu ponto de vista, acho que é o seguinte. Essa fase do campeonato não instiga o Flamengo a colocar todo o seu potencial, né? Nesse ano, nós temos aí os testes aí que o Paulo Souza anda fazendo. Então, eu acho que nessa fase o Flamengo não instiga. Chega na final, o Flamengo ganha. Vamos pegar o Fluminense. O Flamengo vem perdendo para o Fluminense o jogo, mas chega na final, nas últimas 3 finais que disputou com o Fluminense, ganhou. Sim. No momento em que precisa botar o potencial para fora, eu acho que o Flamengo é superior. Agora, exigir do Flamengo, né, superioridade em todos os clássicos, no campeonato estadual é complicado. No campeonato brasileiro eu acho que tem sido superior, sim. Agora, aquilo também, agora vamos para o outro lado. Se o Vasco jogasse a Série B como ele joga todos os jogos contra o Flamengo, ele não estava na Série B. Não estava na Série B, com certeza. A fome que os adversários têm para jogar contra o Flamengo é inversamente proporcional à fome que o Flamengo tem para jogar com seus adversários no Brasil, no Rio de Janeiro. Vamos pegar o jogo Flamengo e Atlético Mineiro? Você viu como é que é diferente jogar Flamengo e Atlético Mineiro valendo alguma coisa e pegar o jogo de ontem? É diferente, claro. E ontem o Flamengo estava com seu potencial. Força máxima. É enfadonho jogar esse tipo de jogo. Então, agora pro Vasco não. Você vê o brilho nos olhos do jogador do Vasco? Aqueles 3-1 ano passado, se o Vasco tivesse jogado a Série B como jogou aquele jogo, que ganhou de 3-1 do Flamengo, não estava na Série B. Estava entre os 4. Porque jogou uma baita de uma partida. Então eu acho que... Agora, eu não estou falando que isso seja certo, não. Eu acho que o Flamengo deveria se impor mais. Né? E essa mentalidade, essa fome que o Paulo Souza quer implantar na equipe. Para não ficar esse marasmo quando não vale nada,
E aí depois como é que recupera para um jogo grande? Pode ser que às vezes não consiga recuperar. Né? Então eu acho que seja por isso, eu acho que seja essa diferença de qualidade e o campeonato que não vale muita coisa deixa o Flamengo mais ou menos, enquanto seus adversários crescem. Porque você pega também o Vasco com a Ferroviária, como é que o Vasco jogou? Jogou um jogo inferior, pelo que eu ouvi falar. Parece que a partida que o Vasco fez no segundo tempo foi melhor do que o jogo contra a Ferroviária. Então até pro Vasco é diferente quando joga contra o Flamengo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você e depois fazer o Erasmo também. Do time, tu já tem, Carlos, o 11 ideal do Flamengo, pensando como Paulo Souza, né? Não adianta a gente falar aquele 11 ideal que era da época de Jorge Jesus, da época de Rogério Ceni, que o esquema é outro, é diferente. Pensando nesse esquema do Flamengo aí, que joga com 3 zagueiros, que joga ali com 4 meio-campistas e um mais próximo dos 2 atacantes, tu já consegue pensar nos 11 ideais do Flamengo? Quem tá faltando? E o Erasmo vai fazer a mesma pergunta. No time do Vasco, que entrou ontem em campo, você faria alguma substituição para os ideais? Fala aí, Carlos, primeiro. Pensando com a cabeça do Paulo Souza, eu acho que o 11 ideal está próximo do que entrou ontem em campo. Eu acho que precisa saber como o Rodrigo Caio vai se comportar fisicamente, agora depois que ele retornar. A questão da lateral direita, eu não sei o que vai acontecer com o Isla, e se o Isla realmente for afastado. Não sei se vem Rodinei ou se vem Mateuzinho. Né? E eu não gosto muito do Everton Ribeiro na posição que ele está jogando. Eu gostaria que o Everton Ribeiro invertesse. E também ele pode também fazer montar um time também tirando um volante e botando o Pedro junto com o Gabigol lá na frente. Então eu acho que o 11 dele ideal, pensando com a cabeça dele, é próximo do que jogou o primeiro tempo ontem. Entendi. E aí, Erasmo, o que você achou aí do time do Vasco? O que você faria se você fosse treinador ali? Mudaria alguém? Como é que você faria? Rapaz, o Zé ele tá achando um esquema, né? Eu acho que a partida que eu vi o Vasco jogar com 3 zagueiros foi bem interessante, entendeu? Eu acho que é a partir do momento que ele não tem laterais, o Vasco hoje não tem laterais, não adianta nem na direita nem na esquerda. Então o Riquelme é um jogador novo, um jogador talentoso, novo, mas que ainda não jogou o que ele jogou no passado. Ele não chegou para a temporada ainda não, tá? Então, por exemplo, ontem foi um dos piores jogadores do Vasco na partida de ontem. Então, por exemplo, ele poderia esquemar um esquema com os 3 zagueiros ali. Esse Anderson Conceição é um zagueiraço, né? Jogou o Quinteiros, que é um ótimo zagueiro também, bem seguro. E eu gosto muito do equatoriano, Luiz Cangá, que é um cara que joga muito pelo alto, um jogador sério e tem bom passe. 3 zagueiros. No lugar dos 2 laterais, eu fico com 2 meias, por exemplo. Falta o Juninho na direita, né? Poderia colocar o Riquelme na esquerda, mas o Riquelme não tem respondido bem. Eu colocaria o Luiz Henrique, que é um jogador que veio da base do Flamengo, né? Teve lá no Fortaleza, é canhoto, joga bem pela esquerda ali. E aí no meio de campo eu ficaria com o Juninho no meio, né? No meio, Juninho e o Yuri, né? O Yuri tá voltando, já tá liberado, ou na substituição o Zé Gabriel, que jogou ontem. Lá na frente eu ficaria com os 3, com o Nenê, o Gabriel Peck e o Raniel, né? Basicamente são os 3 que estão dando certo ali. O maior problema do Vasco é a transição do meio para o ataque. E ainda os jogadores não estão se aproximando, não estão sabendo evoluir para fazer essa transição. Estão defendendo, ok, mas não está conseguindo sair para o jogo. E esse é o grande problema do Vasco. Antes de falar do último jogo aqui com a Botafogo e Volta Redonda, eu vou perguntar ao Carlos aí, que falou o Zé Gabriel, me lembrou o Zé Delivery e me lembrou o Andréas Pereira. O que está acontecendo com o Andréas Pereira, o Carlos Henrique? Porque, rapaz, desde aquela do Mundial, da Libertadores, da final da Libertadores, a torcida veio, perdoou e tal, não recebeu o abraço, tá bom, vamos comprar o Andréas Pereira então, vamos comprar. 60 milhões de reais, ainda não foi efetuada essa compra não.
Mas e aí, Carlos? Compra o Andrés Pereira por 60 milhões ou não compra? O que você tá achando aí? Há uns 3 ou 4 programas atrás, você me fez essa mesma, você perguntou para mim se eu achava legal a compra do Andrés Pereira. Eu até falei, apesar do erro na Libertadores, eu falei que valeria a pena. E eu também falei isso. Eu já não sei se vale a pena. Sinceramente, eu já não sei, porque é um jogador que já está marcado. E ele não... parece que ele não assimilou o golpe. Né? Parece que ele não assimilou o golpe. Ele não vem jogando bem, ele fica irritado, e ontem ele perdeu uma bola também boba, né, cara? Tudo bem que a culpa ali não foi só dele. Eu acho que ele perdeu a bola, mas a recomposição do Flamengo também foi muito mal feita, né? Ninguém chegou junto com... Ninguém chegou junto. O cara correu o campo inteiro, cara. Ainda teve espaço para chutar, né? Ninguém chegou junto. Ninguém foi lá dar uma trombada nele, né? Ninguém foi lá dar uma trombada. Tudo bem também que ele acertou um chute que acho que ele se tentar 10 vezes, ele vai acertar 2 ou 3 só. Na perna ruim, né? Na perna ruim. Você vê, tudo deu certo para ele, mas a falha foi do Andrés Pereira, né? Então, cara, eu acho que ele já tá marcado. Então, eu acho que o Flamengo precisa repensar, precisa ver, precisa dar um tempo, ver se ele vai se recuperar, porque eu acho que ele tá com problema com ele mesmo. Ele não assimilou o golpe da Libertadores. E a torcida também não ajuda, né? Porque o cara erra. Mesmo o cara sem errar já vai, o cara, né? Então, é complicado. Mas com esse problema aí da dívida aí, que o Flamengo tá aí com o Banco Central, em função da venda do Sávio, lá em 98, isso parece que vai dar uma estancada, né? O Flamengo tinha um acerto já com o Manchester, mas parece que vai dar uma parada até resolver esse problema. De repente então, investe esse valor no Cristiano Ronaldo, que também tá querendo sair, né? Vai que toca, né? De repente dá jogo. Agora, de repente vale mais a pena dar uma parada com essa coisa, devolve o Andrés Pereira e vamos ver, porque tem outras posições carentes, cara. Eu acho que o Flamengo precisa urgentemente de um goleiro, precisa urgentemente no lateral direito e no lateral esquerdo. Né? Eu acho que precisa e do substituto para Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo não vê exatamente como você falou. Como goleiro ele vê. Lateral, acho que o Flamengo não vai pensar em trazer ninguém. Lateral esquerdo, eu não tô vendo também nenhuma movimentação. Só se de fato o René sair, que tava essa possibilidade, né? E agora sim, do Arrascaeta a gente já precisa há muito tempo. E aí quando traz jogador de lado, pô, nada a ver, né? O Flamengo tem que botar um cara que pensa o jogo. Verdade. E o Botafogo, Erasmo? 5-0 no Voltaço, Heraldo. O que tá acontecendo? O Texton vai falar que não precisa de contratar ninguém mais não, hein? Não precisa de jogador. Agora ele vai ter a chance de pegar o Mengão e aí fazer aquela história, né? Mas ainda não tá definido não, né, Erasmo? Tá definido sim, rapaz. Tá definido. Não, mas tem mais uma rodada, não? É verdade, tem mais uma rodada, exatamente. Tem mais uma. Tem a última rodada, Botafogo vamos ver quem é que vai ficar com a tromba. Quem é que vai ficar com a tromba? Pela ordem das coisas, acho que não é muita diferença não. O Flamengo, Fluminense, pro Vasco não faz grande diferença não. Olha, não faz não, rapaz, não faz não. E aí, quer dizer... A próxima rodada, vamos falar da próxima rodada, ó. Português e Volta Redonda no sábado. Boa Vista e Fluminense, jogo maneiro, jogo bom pro Boa Vista aí. Bangu e Flamengo, vamos ver que Bangu é esse, né? Bangu tá aprontando aí contra os grandes, faz jogo duro e contra os pequenos tá tomando umas pancadinhas aí. E o Felipe vai entrar com sangue nos olhos, embora o Felipe teve uma boa passagem no Flamengo também, né? Nova Iguaçu e Madureira, Vasco e Resende. Olha o Vasco, o que tu vai fazer com o Resende? Já tomou a pancada do Botafogo, tu não vai dar mole, né? E Audax Rio contra Botafogo. Então são a última rodada aí para antes da fase decisiva de semifinal de 2 jogos e final de 2 jogos também. Esse é o nosso campeonato carioca, né? Eu acho que o Vasco vai poder escolher o adversário que ele quer pegar na semifinal. Vai escolher? Eu acho que ele pode escolher, porque se ele não ganhar... Se o Botafogo já está na frente do Vasco, pro Vasco passar o Vasco precisa ganhar. E o Botafogo precisa perder, né? Isso. Ou se o Vasco não ganhar... Ou o Botafogo perder e o Vasco empatar, pô. Já passa o... Mas são quantos pontos entre Vasco e Botafogo?
19, os dois. 19 pontos, estão Ah, empatados. os dois estão com o 19 mesmo número de pontos? É. É. E os jogos vão ser no mesmo horário, né? Ih, já tirei aqui, não sei. Então o Vasco não pode escolher, não. O Vasco joga às 4 horas e o Botafogo joga às 7 horas. Botafogo Vão fazer isso? Botafogo pode escolher, Eles vão fazer isso? Vão botar o jogo da última rodada em horários É diferentes? diferente, é Federação Carioca, né? Alguma Eles são- surpresa, rapaz? Não, mal, cara. Rapaz, eu não sei ou, porque eu ou sou eles de são, surpresa ou eles ainda. são inocentes, ou eu sei lá, eu não sei mais o que pensar. Alguém vai escolher o adversário, cara. Alguém vai escolher o adversário. E é verdade, é. Boleiros na Rede.